Pessoal, aproveitei aqui que eu estava fazendo umas coisas, estava escrevendo, esse final de semana passei escrevendo bastante coisa para que a gente possa estar tentando colocar em prática lá no escritório. Essa semana tentei, né, conversar com vocês para se a gente conseguir reunir, foi meio complicado. Acho que está com muita coisa essa semana, ainda tem praticamente ficar fora amanhã. Tem perícia em senador, depois talvez eu vá em extrema. Então vai ficar bem corrido. Para tentar adiantar, se amanhã vocês tiverem um tempo, quem sabe vocês consigam ver esse vídeo. Vou deixar aqui algumas coisas que eu tenho estudado bastante, tenho visto bastante material e eu acho que talvez seja a hora da gente, com esse bate-papo, né, dar uma ideia com você, trocar uma ideia com vocês sobre um ponto que pode dar um salto assim na nossa advocacia, no nosso escritório de advocacia, né? E o lance qual que é? A gente precisa estruturar a nossa operação de um jeito mais organizado e eficiente. A gente já teve uma experiência desse um ano juntos, vimos algumas coisas no início, enquanto a gente estava um pouco mais tranquilo, depois sobrecarregou um pouco. Várias coisas foram acontecendo nesse ano que passou nas nossas vidas e acabou que, ou por um pouco de comodidade nossa, ou né, querer não ficar naquela zona que a gente estava de desconforto, porque a gente tinha que se movimentar e agir, a gente preferiu ficar mais tranquilo, ficar na nossa zona de conforto. Enfim, a organização do que seria? Aqui eu não estou falando nada de algo complicado, porque se for complicado a gente não vai conseguir fazer mesmo. Mas seria em dividir o escritório em setores estratégicos para que as coisas funcionem de forma um pouco mais automática, sem que a gente precise apagar incêndio o tempo todo. Essa semana é um grande exemplo disso que está acontecendo com a gente. Pensa comigo, se tivermos tudo separado certinho, marketing, comercial, pós-venda, jurídico, financeiro, suporte, a gente consegue ganhar em escala no nosso escritório. E isso vai fazer com que a gente alavanque um pouco mais os nossos ganhos e deixar de fazer algumas coisas. Não estou falando aqui que nós vamos deixar de trabalhar, mas a gente vai ocupar uma função de dono e não de empregado. Né? Então, assim, o segredo aqui é organizar o escritório, não assim como a gente está fazendo. A gente está fazendo de uma forma, mas talvez, e pelo que eu vi, uma forma assim mais racional seria organizar o escritório não simplesmente em departamentos, mas em núcleos. Núcleo trabalhista, núcleo bancário, núcleo consumidor. E dentro de cada um desses núcleos, aí sim a gente vai ter o marketing dele, o financeiro dele, o operacional dele, para que aí a gente consiga ter mais escala e ver qual o núcleo está funcionando, por que está funcionando, e a gente consegue replicar as melhores práticas nos outros. Assim fica mais fácil de gerenciar e a gente cresce, né, com mais clareza, não assim nem sabendo por que cresceu. Agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como a gente já conversou no passado, é criar a nossa pessoa jurídica. Sem um CNPJ, a gente vai estar jogando no amadorismo, correndo risco de tributação, não tendo assim, às vezes, a depender de uma empresa que chegue para contratar, fechar com a gente não tem como emitir uma nota. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria definir qual serviço será assim o nosso carro-chefe. O que manda, o que vai gerar um retorno mais imediato, né? Qual que é o produto jurídico que vai trazer mais resultado de forma mais rápida, sem depender só da indicação ou de ficar postando no orgânico, fazer os conteúdos, ou algum cliente que já é cliente, isso não é ganhar o novo cliente, não é ganhar um novo processo, o cara já é cliente, já gostou, então aquilo ali ele vai voltar mesmo, né? E isso seria assim, o jogo, pelo que eu tenho visto e escutado e conversado com a galera, é assim, o jogo hoje é escalar rápido. E para escalar rápido, a gente tem que estar organizados. Uma outra coisa importante é definir metas, né? Metas são importantes, gente. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer resultado para a gente vai estar bom. Mas assim, a gente também tem que ser
colocar um pouco o pé no chão. Não viajar em metas, não ser metas impossíveis, né? A ideia é colocar objetivos que são desafiadores, sim, mas são realistas. Algo que vai tirar a gente da zona de conforto, talvez aonde a gente se colocou um pouco novamente, né? É, é, mas vai fazer com que a gente cresça, né? Vai fazer com que a gente se movimente para fazer as coisas acontecerem. E aí aqui vai entrar aquela parte estratégica, né? Cada setor, como eu tinha te falado, que eu falei para vocês antes, cada setor desses vai ter que ter um responsável. No marketing, a gente precisa rodar um tráfego pago para gerar cliente o tempo todo. No comercial, o ideal seria que a gente tivesse alguém exclusivo para atender as pessoas e converter essas pessoas em clientes para a gente. Depois que fechou o contrato do comercial, vai ter o pós-venda. O pós-venda, quem está no comercial, pelo menos no início, vai conseguir conciliar. Porque o pós-venda seria apenas para estar entrando em contato, dando uma atenção, mas principalmente pegando documento, vendo o que é importante para o processo, e aí depois sim vai para o jurídico. Esse jurídico, para que a gente consiga fazer que o negócio rode, porque se chegar muito cliente e a gente vai querer fazer tudo, não vai dar certo. Né? O jurídico, a gente precisa delegar pelo menos parte dele e delegar direito. Né? Seja ali com um associado, se Deus quiser a Karen vai passar na UAB, vai tirar a UAB, a gente pode né, pagar uma porcentagem dos processos que ela fizer, porque ela vai estar mais interessada. Né? Um parceiro, exemplo, o Sandro no previdenciário, ou que se Deus quiser, quem sabe para frente a gente consegue ter um advogado empregado. A operação, ela vai andar, né, se Deus quiser dessa forma, sem que a gente precise estar ali o tempo todo. Mas a gente vai ter uma cabeça de dono, trabalhando com funções de dono, no estratégico, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode investir, o que pode rodar melhor para a gente. Né? Mas aqui vem, pelo assim, sempre a gente quer o pulo do gato. O que seria isso aí, pelo que eu vi? Claro que não existe uma fórmula mágica. Não dá para esperar tudo tá perfeito para a gente começar. Então esse é o pulo do gato. Nada vai estar perfeito, né? Eu vou esperar tudo acontecer para me casar. Então não vai casar. O jogo é começar com o que a gente tem, colocar para rodar, testar, ajustar no caminho. E isso é o que as pessoas não fazem, né? Grande parte fica esperando acontecer e depois o tempo passa, não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar cliente, não vai ter o escritório. Então isso a gente precisa fazer. Definir o que a gente quer, colocar metas, um método e fazer acontecer. Se a gente estruturar isso agora, dá para crescer muito ainda em 2025 e de forma rápida e principalmente tendo uma previsibilidade do que pode entrar, do que não pode, uma média, né? Não querer assim, putz, agora o mês que vem não tem nada, o mês que vem do outro não vai ter, nesse aqui teve um tanto, né? Esse é o complicado. Então, assim, o que eu vejo? O melhor seria, sem que, sim, a gente não queimar energia com coisa à toa, né? Mas focar naquilo que a gente vê de outras pessoas que já tiveram experiência e que deram certo. Então, assim, o que vocês acham sobre isso? A gente pode tentar, isso aqui é só um adiantamento, até o que eu queria estar falando com vocês essa semana. Né? É algo nesse sentido, né? Algo que a gente pode mudar completamente a nossa forma de trabalhar e fazer o escritório crescer de verdade. O que vai separar quem está travado, né, quem não faz acontecer, de quem cresce na advocacia? Não é só conhecimento jurídico, isso a gente sabe, né, que a gente vê coisas absurdas aí de pessoas que não têm conhecimento, mas tão grande. Né? Mas por quê? Eles souberam estabelecer metas, otimizar os números, investir nos locais certos. Né? Então, essa é uma coisa importante. Eu acho assim que a gente tem que medir quanto que a gente está gastando para fechar por contrato, por exemplo. Uma coisa que eu achei muito interessante é assim, porque não adianta só a gente investir no tráfego, atender os leads, mas não ter clareza se o dinheiro está voltando, se não está, eu estou gastando 1.000, mas está entrando 500. Né? Então assim, você vai ficar girando, girando, trocando figurinha e não vai só trabalhar por nada. Então a gente tem que ter um padrão, né? Um padrão, pelo que eu vi de números,
por exemplo, se você investir no tráfego pago lá e cada contrato custar R$ 300, você tá dentro da viabilidade do negócio. Agora, se você estiver gastando entre R$ 200 e 100, tá ótimo. E se for R$ 50 ainda, é algo assim extraordinário. Então, assim, a sacada aqui seria entender o que é o custo por contrato, né? E que isso pode mudar, melhor dizendo, que isso muda, esse valor de contrato, ele muda ao longo do ano. Por exemplo, de setembro até carnaval, ele é mais barato. O custo do lead é mais barato. Agora, do carnaval até setembro, existe muito tráfego pago entre lojas querendo chamar clientes. E por isso, os meios de tráfego pago, ali, de monetização, enfim, eles aumentam o valor. E ali a gente teria um valor diferenciado. Mas assim, não é nada fora do comum também. Né? Então, assim, como que a gente poderia transformar essas coisas também em metas? Se a gente colocasse ali, por exemplo, R$ 1.000 por mês de anúncios, como a gente tem feito, só que a gente tem que ter esse padrão, essa otimização. Né? R$ 1.000 por mês em anúncios, se a gente tiver um nível ótimo, que está custando, fechando cada contrato ali por R$ 100, a gente vai ter 10 contratos novos por mês. Agora, se a gente estiver numa fase de ajustes, pode ser que eleve um pouco o valor do contrato fechado. Então, se fosse nos R$ 200, a gente teria 5 contratos por mês. Aqui entra assim também um outro pulo do gato. A gente não se apavorar mensalmente, mas a gente ter metas trimestrais. Porque foi um mês, deu uma desandada, a gente ajusta essa campanha, ajusta os criativos, ajusta as métricas, de forma que em 3 meses aí sim a gente feche e veja se teve resultado ou não. Né? Um mês pode dar uma variação que não seja tão interessante, mas depois no montante total fique algo legal. Enfim, o foco é chegar no equilíbrio entre a regularização da campanha e o valor do contrato, né? Para depois otimizar, ou investir ou otimizar melhor a campanha, para aí sim ir aumentando e escalando isso, que vai fazer você ter volume de trabalho, ter que ter mais gente para trabalhar, e isso tudo vai virando algo como se fosse uma bola de neve favorável. Agora também tem uma outra coisa, agora isso exige sim uma coisa que a gente tem que ter muito, e talvez esses últimos tempos a gente não teve, que é uma mentalidade forte. A gente precisa olhar para os números, olhar para a nossa estrutura, enfim, tomar decisão ali sem emoção e ajustar o caminho, limpar o caminho, organizar para que a gente chegue aonde onde estão as nossas metas. Quem foca nisso eu tenho certeza que cresce, porque é o que eu tenho visto com o pessoal das mentorias, dos grupos de estudo aí que eu tenho participado. Entendeu? Você vê que os caras começaram do nada, só que os caras persistiram. Eles tiveram a meta e focaram. Ah, foi em altos e baixos? Foi, mas só que a hora que começou a subir, o negócio escalou, foi embora. Então, assim, a gente tem que estruturar isso agora e começar a trabalhar assim, com metas claras. Não precisa a gente metas igual a gente fez no ano passado, só que a gente sobrecarregou demais e acabou que concentrou, não teve essa mentalidade de ter parcerias, repassar, às vezes ganhar um pouco menos, mas né, conseguir escalar num volume maior. Isso é que eu acho que pode colocar assim, o nosso escritório no outro nível. Basicamente era isso que eu queria conversar com vocês segunda. E depois também, deixa eu ver se está aqui, eu tinha passado para vocês a questão do Notion lá. Eu não sei se vocês receberam, né? Enfim, tem algumas coisas aqui que eu já fiz, por exemplo, fluxograma, organograma, regulamento interno, manual do escritório, manual do cliente. Então, assim, são várias coisas aqui que eu coloquei que eu acho que é interessante a gente estar colocando em prática, sabe? E
Porque são coisas assim que o pessoal tem feito. Por exemplo, aquele Fernando lá que eu passei o link para vocês do curso, o cara, assim, é foda, meu. É, cada dia que passa eu vejo gente que está lá no grupo que a gente que às vezes a gente conversa. Ah, por exemplo, assim, pessoal que eu conheço mais trabalhista. Putz, agora esqueci os nomes, aquela Janaína que trabalha só com supermercado. Puta, é mentorada do Fernando, tá lá é, todas as reuniões. A Mona Lisa é mentorada do cara. Quem faz as campanhas da Mona Lisa é a agência do cara. Então, assim, você vê que são caras fortes pra caramba que estão ali, estão replicando o que o cara fala. Então, assim, se a gente continuar tendo a mesma mentalidade, querer trabalhar do mesmo jeito que a gente está, para mim não tem problema, a gente pode continuar, porque tá indo. Só que a gente vai continuar trabalhando assim esse ano, o ano que vem, daqui 5 anos e daqui 10 anos, a gente vai estar da mesma forma. Entendeu? Não vai assim, eu vejo que dificilmente a gente vai, de repente, o negócio vai dar uma pivotada, vai fazer de baixo e vai subir. Não, eu acho que não vai. Eu acho que é mais fácil de lateralizar e ir para o lado daquele jeito, sem crescer muito. Então, assim, eu acho que talvez seja o momento, né, da gente estar fazendo isso. Vamos ver se a gente consegue sentar, conversar. Passei para vocês também lá, eu dei uma selecionada, depois eu passo a pasta inteira lá dos estagiários. Mas tem muita gente que é de primeiro, está começando agora a faculdade, está no segundo ano. Separei 5 ou 6 lá e parece que chegou mais um currículo hoje. Alguns que eu separei lá já tem, por exemplo, experiência com vendas. Já trabalharam de secretária, trabalharam com vendas, né, em comércio, então já tem um tato para estar conversando, já às vezes já tem um tino ali para venda. Também é algo assim que talvez acrescente muito para a gente, né? É algo assim que talvez seja é, momento realmente da gente investir nisso daí, tá bom? Aí eu não sei amanhã se eu vou conseguir estar no escritório, mas quinta-feira, se Deus quiser, a gente pode marcar algo aí, uma reunião presencial entre a gente para a gente definir algumas coisas e depois a gente chamar, por exemplo, a Karen, né? E conversar a respeito desse outro ou outro estagiário que a gente possa estar vindo contratar. Beleza? Abraço para vocês.